Então, hoje nós vamos estudar aqui o restante da parte bioquímica, ou seja, as proteínas e os carboidratos. As proteínas, então, são os polímeros naturais de aminoácidos, né? Polímeros, essa palavra é poli mais meros, mero quer dizer parte, poli vários, então é uma molécula gigante formada pela união dessas partes menores. Essas partes menores podem ser moléculas iguais, como o amido, né? Só glicose, a celulose, só glicose, ou com moléculas diferentes, como é o caso das proteínas, né? Nas proteínas são encontradas 20 aminoácidos. Não quer dizer que uma proteína tem todos os 20. Quer dizer, em todas as proteínas conhecidas, né, se encontram esses 20 aminoácidos. A primeira coisa que você tem que saber é a estrutura básica dos aminoácidos. Então, preste atenção neste carbono, isso aqui é chamado carbono alfa. Você tem um carbono da carboxila, o próximo carbono é chamado carbono alfa. Então, na proteína humana, o que existe são alfa-aminoácidos. O que quer dizer isso? Que esse grupamento aqui, do grupamento amino, tem que estar no carbono alfa. Se tiver outros carbonos, não são aminoácidos de interesse na alimentação humana. Então, preste atenção. Esse carbono alfa, ele tem a carboxila, que é o grupo ácido, ele tem um grupamento amino, que é o agrupamento básico, tem um hidrogênio. Todos têm esses três. O que muda é essa cadeia lateral aqui, que pode ser hidrogênio, pode ser o metil. Aqui eu tenho todos eles, ó. Aqui no caso da alanina, ó, olha o grupamento amino, aqui o grupamento ácido, o hidrogênio e a cadeia lateral é a metila. O aminoácido menor que tem é a glicina, ó. Grupamento amino, carboxila, hidrogênio, o radical lateral é o átomo de hidrogênio. Mas tem moléculas bem maiores. Olha aqui o triptofano, ó. Grupamento amino, ácido carboxílico, hidrogênio, e aí essa cadeia aqui, ó. Lateral. Tá? Olha a lisina. É o radical, tem uma amina aqui no finalzinho dela, tá? Então, o que muda, na verdade, é a cadeia lateral. Certo? Não precisa decorar, pelo amor de Deus. As únicas que eu sei é da glicina e da alanina. A glicina, a cadeia lateral é o hidrogênio, da alanina é a metila. Nem faço questão de decorar. 8 desses aminoácidos são aminoácidos essenciais. O corpo não fabrica. Então, eles têm que estar presentes nas proteínas que nós comemos. Então, quando a proteína tem esses 8 aminoácidos, ela é chamada de proteína completa. Tá? Só que tem que ter na proporção certa. Tá? Não adianta você ter excesso de um e falta do outro. Por exemplo, arroz e feijão. Tem um aminoácido que tem pequeno, muito pouco no arroz e um outro aminoácido que tem muito pouco no feijão. Quando você mistura os dois, um tem um aminoácido que falta no outro. Então, eles dão uma proteína de boa qualidade. Por isso que o casalzinho arroz e feijão é famoso. Tá? Eles se completam. Agora vem uma parte chatinha aqui. Atenção. É o tal da estrutura do zwitterion. O que é isso? Preste atenção. Um aminoácido, ele pode ser neutro, ele pode ser um cátion e pode ser um ânion. Tudo vai depender do pH da solução. Ele tem um agrupamento ácido, que pode ionizar, e tem um agrupamento básico, que pode capturar H+. O pH, onde ele está nessa estrutura, olha aqui para a estrutura. Ó. A carboxila está ionizada, perdeu o hidrogênio, e o grupamento amino capturou o H+. Pelo parzinho de elétron aqui, ela captura. Ó. Deixa eu só mostrar aqui para você. Ó. Lembra que eu mostrei da amônia? Como é que é a amônia? Ô, Milton, aí não estou dando para enxergar. Milton. Olha. Levanta um pouquinho. Isso. Então, como é que a amônia reage no HCl? A mesma coisa com o grupamento amino aí, né? Esse parzinho aqui vai fazer uma dativa
e vai capturar o hidrogênio, formando o cátion NH4+. Então, um aminoácido, né, o seu grupamento amino, pode fazer a mesma coisa. Pode capturar o H+, virando o NH3+. Então, se o pH for baixo, ela captura isso daqui. Agora, a carboxila, né, ela pode ionizar. Perder esse H+. Então, quando o aminoácido ou a proteína for neutra, é que a carboxila está ionizada e o NH2 capturou H+. Então, tem NH3+ e menos. A soma da carga é zero. Então, é chamado um sal térmico, porque o cátion e o ânion estão na mesma molécula. É o saltzwitterion. Tá? Então, o pH na qual esse aminoácido é neutro chama ponto isoelétrico. Ponto isoelétrico. Tá? Então, o que é o ponto isoelétrico? É o ponto onde o aminoácido é neutro, onde tem um sal de Zwitterion. Então, você tem uma técnica de separação de proteínas chamada eletroforese. Se ele estiver com pH igual ao ponto isoelétrico, ela não vai ser atraída, porque ela precisa migrar ou para o polo positivo ou para o polo negativo. Como ela é neutra, ela não migra. Então, a técnica de eletroforese tem que ajustar o pH para que ele fique ou cátion ou ânion. Aqui para você ver, ó. Então, se você aumentar o pH, o que vai acontecer? O meio vai ficar mais básico, vai capturar o hidrogênio daqui, o NH3, voltando para o NH2. E aí fica só a carboxila ionizada, ele passa a ser um ânion. Se você diminuir o pH, tá? E aí esse hidrogênio, a carboxila que está ionizada, ela acaba capturando o hidrogênio de volta. Aí essa carga some, fica só positivo. Então o que você tem que lembrar? Que para pH maior que o ponto isoelétrico, o aminoácido é um ânion. Para pH menor que o ponto isoelétrico, ele é um cátion. Então, se você for separar uma proteína por eletroforese, ou ele tem que ser um ânion, ou ele tem que ser um cátion. Eu já encontrei vestibular que perguntou isso. Eu não sei se lá na biologia se comentaram alguma coisa sobre eletroforese com vocês. Como é que se calcula o ponto isoelétrico? Você viu que cada ionização aqui tem o seu pKa. O Ka é a constante de ionização. O pKa é quando ele faz menos log do Ka. Então ele soma esses dois pKas e divide por 2. É a média dos dois pKas. Então você imagina aí que o pKa 1 seja 2,34, outro 9,6. Então, o ponto isoelétrico é 5,95. Esse daí é o da queratina. É o ponto isoelétrico do cabelo. Então, quando o cabelo está com o pH do cabelo tem esse valor aqui, ele é neutro. Você está no salto Zwitterion. Quando você vai tomar banho e pega um shampoo 7, o pH é maior que 7, ele fica nessa forma aqui, ó. A forma de ânion. Por isso que repele. Então, você tem que colocar um condicionador para que ele volte a ficar neutro. Tá? Se for muito básico, ele vai repelir de novo e ele fica na forma de cátion. Então, o ideal aí é um condicionador, né? Como ele tem que abaixar o pH, não pode ser menor que 4. O shampoo ideal mesmo é o shampoo com pH 5,6, 5,5, 5,8, muito próximo do ponto isoelétrico, para que ele permaneça neutro. Ele neutro é a forma que o fio, que a cutícula está mais fechada, que ela não se repele, onde o fio se protege mais. Se o pH começar a subir muito, a cutícula, né, ela abre e danifica os fios. Então, a química do cabelo, você tem que saber disso. Do ponto isoelétrico, né? E que ele vai ficar na forma de cátion ou ânion, né? Os dois danificam o cabelo. Cutícula fechada quando está no ponto isoelétrico. Então, tá aí, ó. A glicina, por exemplo, tem um pKa1, 2,4, o pKa2, 9,6. Dá 5,97, que é o ponto isoelétrico da glicina. Então,
A proteína é só isso. Lembrar que a função da... eu não falei uma coisa para você que não tem no slide, né? Isso é bastante explorado lá na biologia, mas não custa eu dar uma reforçada aqui. Como é que um aminoácido se liga no outro? É a famosa ligação glicídica. É isso? Peptídica. Bom. Então é assim, ó. Eu tenho aqui a carboxila. Tem aqui o carbono alfa, o hidrogênio, o metil, estou desenhando a glicina. Tá? E aqui o grupamento amino. Grupamento ácido, grupamento amino. Que chama aminoácido. Por que é alfa-aminoácido? Porque esse é o carbono alfa. A carboxila, o grupamento amino está no carbono alfa. Existem outros que são beta-aminoácidos. Se eu pegar outro aminoácido aqui. Está aqui o carbono alfa com sua cadeia lateral e a carboxila. Então a ligação é aqui, ó. O hidrogênio, a hidroxila da carboxila arranca o hidrogênio do grupamento amino. E o nitrogênio se liga na carbonila. Então nós vamos ter aqui, ó, a carbonila ligada no nitrogênio. Isso se repete ao longo da cadeia. É assim que se adiciona um aminoácido à proteína. Então, essa aqui é a estrutura básica. Fale para mim, aonde que está a ligação peptídica, então? Qual é a ligação peptídica? O CN, né? Isso, essa daqui, ó. Essa, então, é a ligação peptídica. Por que peptídica? Quando você tem alguns aminoácidos ligados, eles chamam peptídeo. O que é um peptídeo? É quando você tem um número pequeno de aminoácidos ligados. Para ser uma proteína, você tem que ter pelo menos 80 aminoácidos para cima. Tá? Um dipeptídeo, 2 aminoácidos ligados. Quimicamente falando, qual é a função de uma proteína? Quimicamente, a proteína é o quê? Qual é a função dela? Ó, gente, já esqueceram? É uma amida, ó. Nitrogênio na carbonila. Então, as proteínas são poliamidas. Ó, nitrogênio na carbonila, tá? Isso aqui é uma amina. Nitrogênio e carbono não. Então, o aminoácido isolado, ele tem ácido carboxílico e tem amina. Mas quando ele se liga, ele vira amida. Certo? E o que é a digestão de uma proteína? É colocar água de volta. Aqui não saiu água? Você vai colocar água de volta. Você vai colocar o hidrogênio aqui, liberar aquele aminoácido, e coloca o hidroxígeno e libera esse outro aminoácido. Pergunta. Quando nós comemos uma proteína, o corpo aproveita a proteína inteira ou aproveita só os aminoácidos? Os aminoácidos. Só os aminoácidos. Por que ele não aproveita a proteína inteira? Muito grande. Muito grande, não consegue passar pelos poros lá do intestino. Mas também, mesmo que passasse, não poderia ser utilizado, porque cada ser vivo tem as suas proteínas específicas. E como é que o corpo sabe quais proteínas ele precisa? Não sei não. Bem
DNA? Está tudo no DNA. No DNA já tem o código para fabricar todas as proteínas que um ser vivo precisa. Tá? Então, o que ele faz? Ele pega a proteína de outros seres vivos, separa todos os aminoácidos, eles caem na corrente sanguínea, tá? E aí o corpo, via o DNA, pega lá o RNA mensageiro, né? Depois o transportador que vai buscar aquele, vai montar a corrente, a proteína. Então ele vai buscar na sequência, você estuda a biologia, né? Glicina, cistina, aquela sequência certinha. Ele busca na corrente sanguínea, bota esse, busca outro, bota aquele, um a um, certinho, tá? O corpo tem essa informação. Se errar nisso, é uma proteína estranha, e aí é um câncer. Pode desenvolver, formar novos tecidos, é um câncer. Então o corpo, né, eu não vou entrar mais em profundidade porque não sou da área, né? Só dar umas pinceladas aí. Mas é isso que interessa para vocês na proteína, tá? Então, se perguntar para vocês, o que é uma proteína de qualidade? Ela tem que ter os 8 aminoácidos essenciais, os outros, se não tiver, o corpo fabrica. Ela tem que ter os 8 aminoácidos e na proporção que precisa. Certo? Essa é a proteína de qualidade. Quais são as proteínas de alta qualidade? As do ovo são as de mais alta qualidade. Da carne, dos vegetais, a melhor é a de soja. Tá? Então, quem é vegetariano, ele tem que comer uma variedade maior para que as proteínas não são completas. Então, ele tem que buscar. É toda a história do arroz com feijão. Então, se você come os dois, um complementa o outro. Então, você tem que ter uma variação maior. Quanto de proteína nós precisamos por dia? 50 gramas. Depois que você é adulto, que você parou de crescimento, você precisa de 50 gramas. Um bife, tamanho palma da mão da gente, é suficiente. Dá a quantidade de proteína que você precisa. Agora, os carboidratos. Ou hidratos de carbono, né? A abreviação dos carboidratos é assim, hidratos de carbono. Tem que saber só o básico. Os mono, os di e os polissacarídeos. Só os principais. Não precisa saber todos, não, que aqui não é um curso de química de alimentos. Então, lembra que os carboidratos são compostos orgânicos, né? Daqui a pouco eu vou mostrar quais as funções orgânicas estão presentes no carboidrato. A função dele, né, pode ser energética, como o caso do amido, né, do glicogênio, ou estrutural, como o caso da celulose, da pectina, da quitina, né, faz parte das estruturas, né, das células vegetais, né. Eles são, então, os monossacarídeos, os disacarídeos. Os monos e os dis são bastante solúveis em água e os polissacarídeos são pouco solúveis em água fria. Com o aquecimento, eles se dissolvem. Em água fria são pouco solúveis. Então, quimicamente, nós vamos encontrar 3 funções dos monossacarídeos, né? Nos carboidratos. O aldeído, cetona e álcool. Olha aqui a glicose, ó. Então, a glicose tem aqui o aldeído e um monte de hidroxila. Então, ele fala que é um polihidroxialdeído. Já a frutose, no lugar do aldeído, tem uma acetona. Então, a frutose é um polihidroxicetona. A gente viu lá atrás que a cetona não sofre oxidação. Então, quando falar assim, açúcares redutores, são os açúcares que se oxidam. São os polihidroxialdeídos. Tá? A glicose é um açúcar redutor. A cetona não é açúcar redutor. Tá? Então, ela não sofre oxidação, não pode ser redutor. E aqui, os 4 monossacarídeos mais importantes. A glicose, a frutose, a mannose e a galactose. Tem outros, são em torno de 16. Só os mais importantes. Agora, os disacarídeos mais importantes. A maltose, a sacarose e a galactose. Você tem que saber do que elas são formadas. A maltose é 2 moléculas de glicose. Ela é formada quando você vai digerir o amido, né? A
sacarose é uma glicose e uma frutose, e a lactose é a glicose e a galactose. Então, esses são os disacarídeos mais importantes. Quando a gente fala açúcar, quando a gente fala os açúcares são os monos de sacarídeo, tá? Agora, e os... Aqui eu já comentei com vocês, né? Sacarose todo mundo sabe, né? A função basicamente dela é energia, né? O açúcar de mesa. A lactose é o açúcar do leite, né? Muita gente tem problema não produz a enzima lactase, não pode tomar. E agora os polissacarídeos. Nós temos vários, né? Nós temos a celulose, hemicelulose, a pectina, né? Temos a quitina, os artrópodes, né? E outros, né? Não vou falar só os importantes aqui. O amido. O amido não é uma molécula única. Ela é basicamente formada por dois tipos de moléculas. Uma é chamada de amilose, que são moléculas lineares, uma glicose ligada na outra, forma linear, e a outra, que é bastante ramificada, é a amilopectina. A amilopectina é mais solúvel e a amilose ela é menos solúvel. Mas quando você aquece, né, o calor rompe as ligações de hidrogênio entre as moléculas e entra a água no meio, né? E aí eles vão inchando, vão formando os globos. Tá? Por isso que forma aquela sopa, aquele gelzinho, né? Um pano, por exemplo, ele molha assim. A água chega, né? Ela afasta as ligações de hidrogênio da celulose e vai entrando no meio, dando a sensação de molhado. Tá aqui, então, a amilose, né? A glicose, ela sempre está na forma de anel. E a amilopectina, né? Que ela é ramificada. Na amilose só existe a ligação, ó. 1, 2, 3, 4. Então, um anel senta um na posição 1, outro na posição 4. A amilopectina existe também a ligação 4, ó. 1, 2, 3, 4. Mas existe a ligação 6. 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 dá a ramificação. Mas isso você não precisa saber. Então, a amilose está aí, né? É uma cadeia linear, como se fosse uma correntinha. 15 a 20% do amido é de amilose, mas muda muito de uma planta para outra, né? E ela pode, ninguém sabe o tamanho certo, mas vai de 200 até 10 mil unidades de glicose. Já a amilopectina, então, é bem ramificada, muito maior devido às ramificações, pode chegar até 200 mil unidades de glicose, e por causa das cadeias estarem longe, é mais fácil para digerir, né? As enzimas, as cadeias ficam longe das outras, as enzimas entram, então ela digere mais facilmente e dissolve na água mais facilmente. Vamos, gente. E a celulose também é um polímero da glicose, só que tem uma ligação invertida, não vou explicar aqui a alfa e a beta ligação glicosídica, né? Não tem um objetivo, né? Se você olhar aqui, ó, olha o formato aqui, ó, olha só o formato. Deixa eu voltar lá no amido para você ver, ó. Deixa eu voltar lá. Ó. Tá vendo que a ligação é para baixo? Tá? Então, no nosso corpo tem enzima que quebra essa ligação, chamada ligação alfa-glicosídica. Depois não tem como explicar isso, é profundo para esse momento. Mas o ser humano não tem enzima. O que tem isso aí são bactérias. Então, os animais, por exemplo, o cupim que come celulose, no intestino dele tem essas bactérias que tem essas enzimas que quebram essa ligação aqui. Hoje se produz, por exemplo, etanol partindo da celulose. Então, eles tiveram que desenvolver industrialmente enzima para quebrar essas ligações. Então, onde que está a celulose? Ela está na parede vegetal. Celulose, a pectina, né? A pectina é um amido, é um polímero do ácido galacturônico, né? Tá aqui a cadeia dela. Tá? Ela é a fibra solúvel. Ela absorve muita água, forma aquele gelzinho, né? E aquele gelzinho lá atrapalha a absorção da glicose, da gordura, do triglicerídeo, do colesterol. Então, ela é muito eficiente para ajudar a reduzir as taxas de glicose, né, de colesterol no sangue. Essa pectina que ela forma essa fibra solúvel, esse gelzinho, tá?
A fibra insolúvel é celulose e hemicelulose. Tá? Então, a função dele é criar um bolo fecal, né? Aumentar o volume e assim facilitar o trânsito do bolo fecal no intestino e regular o intestino. As frutas são ricas em pectina. Sabe a casquinha da laranja, aquela parte branquinha? Ela é pectina, né? Então, aí você faz as geleias, né? As compotas com isso aí. Então, onde estão as pectinas? Aqui tem mais ou menos a parede celular, né? A maior parte está nessa estrutura aqui em cima, chamada lamela média. E aí tu tem a estrutura da celulose. Então, a parede celular, você sabe melhor que eu, né? Tem pectina, tem hemicelulose, tem celulose. Acho que na outra imagem explica melhor. Aqui, ó. Então, a maior parte da pectina está aqui na lamela média. Mas tem hemicelulose, tem celulose na parede celular. Então, quando se vai hoje produzir etanol, por exemplo, de vegetais, você tem que tirar fora a pectina e tirar fora a hemicelulose. Tem que ter celulose pura. Então, isso é trabalhoso, né? Eles já desenvolveram a tecnologia, né? O chamado bioetanol é a partir da fermentação da celulose. Então, tem que ter uma etapa para você tirar fora a pectina e tirar fora a hemicelulose. E para encerrar, vamos, coisas. Actina. Então, a actina, como vocês sabem, né? Ela faz o papel que a celulose faz para o vegetal, né? Dando proteção, que a queratina faz para o ser humano, as unhas, no cabelo, ela faz para os insetos, os artrópodes, né? É uma capa de proteção. Ela pode ser modificada e transformada em quitosana, que também é um tipo de fibra e que é muito usado para emagrecimento. Ela faz mais ou menos a função da pectina. Ela forma um gelzinho e aí o açúcar, os triglicérides, né, e o colesterol que fica no meio, as enzimas digestivas não conseguem chegar lá e aí vai eliminar pelas fezes. Então, reduz a absorção. Então, é fabricado como medicamento para emagrecimento. Só que isso aqui não pode tomar por conta, não, viu? Que são as famosas quitosanas, que são fabricadas a partir da quitina. Então, basicamente é isso que tem que saber. Não precisa aprofundar mais nada, não, senão vira química de alimentos. Se você quiser aprofundar um pouco mais nisso daí, ó, aonde está? Só um instantinho. Opa, onde está? Não estou achando? Até outra que não estou achando. Isso aqui é um livro muito bom sobre tecnologia de alimentos, mas ele não explica muito sobre a parte química. Isso aqui é mais para o engenheiro de alimentos. Qualquer curso que vão fazer para mestrado, seleção de mestrado, qualquer curso de engenharia de alimentos, esse livro aqui é um livro básico, né, de tecnologia de alimentos. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui. Estou meio perdido, um monte de livro aqui. Poxa, eu olhei ele ontem, onde que eu botei? Agora não estou achando. São tudo muito parecido aqui. Esse é um livro muito bom. Tudo que eu preciso aprofundar, eu pego nele. Gente, agora pegamos a apostila aí e vamos fazer exercício. Dá tempo? Ainda dá, né? Então eu vou abrir a apostila aqui. Vocês querem esses slides? Eu não postei lá, não. Pode postar, Milton, posta lá. Eu quero sim.
Vocês têm a apostila 9, né? Tem ou não tem? Tem, mas esse aí é 8, não é? É a 8? É. Sim. Ô, Milton, deu já? Ô, louco. Ah, é. A eletrólise já em que entra lá na 9. Vamos, coisa. Como que esse programa é lerdo, né? Tá louco. Agora abriu. Olha, para ele virar uma página, gasta meia hora. Eles vão ter que melhorar isso. Nossa. Várias coisas. Assim dá o sinal, nem cheguei nem a conseguir abrir a apostila. Ô, Lucas, move a manivela aí para andar mais rápido. Vai lá, me ajuda, eu tô pedalando aqui para ir mais rápido, mas não tá indo. Tá aí então, né? Nós já fizemos lipídio, não fizemos nada, né? Não. Então tá bom. Então, olha primeiro, o que está falando? Os triglicerídeos, né, são constituídos principalmente de quê? São constituintes de quê? Sabões e detergentes, sucos e frutas, carne brancas e vermelha, gorduras vegetais e animais. Aonde tem mais triglicerídeos, as gorduras? Os triglicerídeos são as gorduras, né? Os óleos e as gorduras. Como ele falou, tá vendo que ele falou gorduras vegetais e animais? Então ele está dizendo, no geral, os triglicerídeos são os óleos e as gorduras. No vegetal, normalmente são óleos, né? Não sei se você lembra, mas a diferença entre óleo e gordura está apenas na cadeia dos ácidos graxos. Lembra que os triglicerídeos é o colesterol, o propanotriol lá, né? O glicerol, ligado a 3 ácidos graxos. Se todos eles forem saturados, essa é uma gordura saturada. É o triglicerídeo saturado, que é uma gordura. Se tiver duplas ali, né? Uma ou mais, já passa a ser um óleo. Mas não podemos falar que todos de origem vegetal é insaturado e todos de origem animal é saturado. Porque nós temos os peixes, por exemplo, que são óleos, não são gorduras. Nós temos coco de dendê, que são gorduras, não são óleos. Tá bom? Então, predomina, as gorduras saturadas predominam nos animais e os insaturados predominam nos vegetais. Questão 2. Observe Ô, aí... Milton, vai fazer a 2 já? Oi? Você vai fazer a 2 já? Por quê? Já respondi a 1? É porque falta 3 minutos. Então tá bom, vocês estão querendo logo intervalo, né? Tá bom, a gente continua depois. Ô Milton, deixa eu te perguntar um negócio. Sim?
das entregas das apostilas lá. Você mandou que era do módulo 31, apostila 7, eu não entendi. É tipo, começa no módulo 31 até a apostila 7? Não. É que o módulo 31 está na apostila 7, a partir dali. Ah, tá. Até o que a gente fizer agora. É. Até que a Ah, gente fechar hoje. entendi. Lá é o início. Entendi certinho. Obrigado. É só para você ter um ponto de partida. Então, até onde a gente for hoje a gente encerra as atividades aí. Certo, valeu. Beleza. Tchau, Até mais Viltão. tarde, meu. Não, até daqui a pouco, então. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está escrevendo, né? Falou, Matias. Até daqui a pouco, gente.